Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor pela oportunidade que tem nos concedido de estarmos aqui reunidos no santo nome dEle para tão somente ouvirmos a sua voz e aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Sejam todos bem-vindos aos nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Que Deus possa falar com eles como esperamos que Ele fale com cada um de nós nesta noite. Nós iniciamos no culto de quarta-feira, tivemos um problema aqui com a energia e tivemos que mudar o horário, o local do culto, né? E até o áudio não saiu muito bom, mas eu creio que deu para que pudessem ouvir, assistir, né? Entender o estudo que nós iniciamos com o 7º selo. E Deus tem aberto os nossos olhos cada vez mais e mais, referindo-se ao que os acontecimentos desse dia em que nós estamos vivendo. Hoje pela tarde tive a oportunidade de estar com uma pessoa, já desde que ele se entende por gente, é crente, frequenta uma determinada igreja e tivemos conversando, né? O assunto que iniciou-se a conversa, e sempre quando com quem nós estamos, como nós lemos na mensagem, nós temos que ser epístolas lidas, escritas, a palavra ela tem que seguir com cada um de nós, e nós tivemos um bom tempo conversando das coisas de Deus. Ele ficou maravilhado da forma, do amadurecimento que temos tido quanto ao entendimento das coisas de Deus. E quando a gente escuta isso das pessoas, nós nos alegramos, porque quando nós paramos para meditar o que seria de nós sem esta mensagem, daí eu disse, olha, o que eu te disse nesta tarde, estava em torno de meio-dia mais ou menos, né? O que eu disse para você não é algo que eu recebi, revelação, em sonho, subi no monte para orar, né? Ou foi por jejum. O que eu te disse, referindo-se ao que Deus está fazendo hoje, através de uma mensagem profética, é porque Deus só revela os seus segredos a seus servos, os profetas. E aí esteve fazendo algumas perguntas, referindo-se à sua doutrina, da sua igreja, e ele diz assim, mas assim, ele ensina assim. Aí eu disse, olha, o próprio Senhor Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, vós não me recebeis, mas virá outros em seus próprios nomes, e estes vocês vão receber. Quando eu disse isso, ele parou. Eu disse, quando Jesus falou isso, ele estava referindo-se ao quê? Ao sistema religioso. Eu vim em nome de meu Pai, vós não me recebeis. Quer dizer, Jesus veio e falou como deveríamos nos portar, o que deveríamos crer, como deveríamos andar na presença de Deus. Mas vem o sistema e diz, não, você tem que andar desta forma. E aí ele ficou maravilhado, né, com o amadurecimento, com a revelação da palavra, né, e nos convidou para estar mais vezes, para conversarmos das coisas de Deus. E é assim que nós precisamos, né? Onde vaiamos, temos a oportunidade de pregar o Evangelho e as pessoas vão ver a diferença. A diferença, né? Esta revelação, ela faz de você um ser diferente, porque as pessoas notam algo diferente. Né? Ele diz, eu percebi em você quando você entrou aqui, né, que você tem um dom de ensinar. Eu disse, eu tenho um dom de ensinar pela graça de Deus. A gente sempre busca falar das profundidades das coisas de Deus, do que Deus tem feito em nossas vidas. Isso não é mérito de cada um de nós, é porque as pessoas têm que enxergar algo diferente em você. Não gosto de falar de política, né? Mas dentro do que o momento que estamos vivendo hoje, eu recebi várias mensagens de pessoas crentes, de várias denominações. E nessas mensagens dizia dessa seguinte forma, vocês vão entender o porquê eu vou tocar nesse assunto. Nessas mensagens dizia assim, vamos orar pelo nosso país, porque hoje para amanhã há uma guerra entre o bem e o mal. Deus e o diabo estão guerreando. Isso eu estava dizendo, referindo-se à política. Eu disse, vocês estão muito enganados. Não existe nenhuma luta de Deus com o diabo por política. Deus vai lutar por política? Deus vai brigar por um reino desse falido, desse aqui?
Mas o interessante que eu disse isso, que eu estou trazendo isso a vocês, é porque vem de crente. De crentes. Obtendo o conhecimento que nós temos obtido dentro do 7º selo, dentro dos selos, qual é o nosso entendimento quanto a isso? Deus não tem nada a ver com isso. E essa pessoa hoje, pela manhã, me perguntou, referindo-se a isso, eu disse assim, irmão, vou dizer uma coisa para você. Deus não tem nada a ver com política. Deus não lida com política. Tá, isso a Bíblia nos deixa bem claro. Ele diz, quando o diabo ofereceu a Jesus esses reinos, ele diz, se tão somente me adorar, eu vou dar tudo isso aqui para você. Jesus permaneceu de trás da palavra, porque ele sabe que um dia esses reinos voltarão a ser do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas não um reino deste com doença, com corrupção, com tudo isso. Não, com decadência moral, não. É um reino de paz. É um reino sem enfermidade, é um reino sem tristeza, um reino sem esse corpo caído nosso, do ser humano. E eu disse para ele, mas enquanto estamos ainda vivendo aqui nessa terra, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Então, como você tem o seu livre-arbítrio, faz a sua escolha da forma que você pensa e você acha, né, de fazer isto. Tá certo? Então, eu estava falando isso, mas lembre-se, não há uma luta de Deus contra o diabo. Não deixe que o diabo dilubrie a sua mente nisso. Vocês estão me entendendo? Não existe uma luta de Deus, porque Deus não está lutando, disputando esse reino caído aqui de Satanás. Você entendeu? Mas o mundo religioso quer impor isso na mente dos cristãos. O mundo está e os cristãos estão infectados com isso. Pensam que Deus vai fazer algo através da política. Não, Deus não vai fazer algo através da política. Amém? Nós lemos semana passada, diz que os reis, os poderosos, estarão correndo, se escondendo debaixo das cavernas. Escondei-nos daquele que está lançando ira sobre a terra. Apocalipse, né? Nós lemos isso a semana passada aqui, no 6º selo, escondendo-se, os poderosos reis aí, né, que estão aí, né, nas suas posições políticas, comandando o mundo, vão estar correndo, né, por aquilo que eles riram uma vez. Hoje nós vemos os Estados Unidos sendo assolado e constantemente assolado. Estados Unidos, furacão passando por lá, pela Califórnia, por aquelas Flórida, né? Perdão, ali na Flórida e pegando algumas regiões ali. E quando eu olho isso, eu só dou glória a Deus, sabe por quê? Porque o profeta diz na mensagem acusação, eu acuso esta geração porque tem crucificado a Cristo por segunda vez. E onde crucificaram o Cristo, irmãos? E onde crucificaram o Cristo? Toma a mensagem. A acusação, se vocês lerem, vocês vão ver que há uma revelação aí. Quando o anjo disse, joga a pedra para o ar, e disse, está consumado. E o profeta jogou a pedra para o ar e disse, está consumado. E quando ele disse isso, o que aconteceu? A cauda do dragão desceu. E aquela falha entrou, e um terremoto aconteceu, pegou até lá no Canadá. Né? E ele disse, como uma cauda lá. Né? Então, parte do Alasca afundou. Depois que ele jogou essa pedra para cima, o anjo disse, diga, está consumado. Se você ler lá em Apocalipse capítulo 17, tem um anjo que tinha um poder que disse, está consumado. Então não foi um homem que disse isso, né? Então estavam ali querendo se beneficiar do ministério de Cristo, quando ele esteve aqui na terra. Eles queriam, porque onde Cristo estava tinha comida, tinha felicidade, tinha cura, tinha ressurreição, né? Mas quando ele abriu a palavra, ele diz, não, é muito para nós, é muito. Quando diz, aquele que não comer da carne, não bebeu o meu sangue, não tem vida em si, não, é muito para nós, vamos embora, porque esse homem é vampiro, quer que nós bebamos o sangue dele e comamos a sua carne. Jesus, quando abaixou a cabeça, quando levantou, estava só os apóstolos. Ele disse, os apóstolos, é dura coisa tem falado em Senhor. Ele disse, por que se queres ir, por que não vão também? Foi quando saiu a pura revelação, né, de Pedro, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Então, Jesus Cristo queria tirar a revelação do fundo do coração de Pedro e de cada um deles. Então, se tira esta palavra de nós, a quem iremos? A quem iremos? Só existe um lugar que tem palavra de vida eterna,
E esta é a mensagem da voz do sétimo anjo. Queira as pessoas crer ou não crer, é problema de cada um. Deus trata com o indivíduo, e aquele povo determinado a crer estaria crendo nesse tempo do fim. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos todos nos colocar de pé. São João capítulo 16, versículo 17. São João capítulo 16, versículo 17. Nos diz da seguinte maneira: todavia digo-vos a verdade, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém. Graças a Deus que temos obtido esse Espírito de verdade, o Consolador, que tem nos guiado em toda a verdade, que é a palavra. Por isso não temos vacilado, porque só se vacila quando não tem esse conhecimento da palavra. Por isso agradecemos ao Senhor, né, por esse Espírito, por esse Consolador, o Espírito Santo. E o profeta desta era disse que ele é o nosso líder. E por ele ser o nosso líder, é ele que nos comanda, é ele que nos dirige. É ele que toca, né, o som da trombeta e diz: vamos levantar, vamos seguir, vamos parar, pare aí, vamos seguir, vamos parar. Porque o Espírito Santo é a mesma coluna de fogo. O profeta disse que o povo, ali na trajetória do Egito, no deserto, melhor dizendo, né, eles só moviam quando a coluna de fogo movia. Quando ela parava, eles paravam. Quando ela ia, ele ia. Então, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, pela coluna de fogo, que é a palavra, então nós podemos dar passos seguros, porque Deus está guardando, está guiando, está nos protegendo e nos livrando de todo mal e de todo perigo. Lembre-se que no meio daquele caminho, levantaram-se murmuradores, levantaram-se duvidadores, e cada um daqueles que se levantaram no meio do caminho, foram ficando, foram morrendo no meio do caminho. Nunca possuíram a terra prometida. Só possuíram a terra prometida aqueles que creram em toda a palavra. E não importava quais as dificuldades, quantos reinos eles teriam que vencer, quantos gigantes eles teriam que enfrentar, mas ninguém, nada podia tirar aquilo dentro do coração deles. Esses sim receberam, né, a bênção de adentrar a terra prometida, os Josué e Caleb. E o profeta disse: vocês são os meus Josué. Que Deus possa nos ajudar a compreender estas coisas, né, a segurarmos a palavra do Senhor em nosso coração, né, com todo o afinco, amor. Feche teus olhos neste momento. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra, ó Pai. Confirma os corações de cada um dos Teus filhos nessa noite, nos dando tudo aquilo que temos necessidade, ó Pai, de receber de Ti. Ó Deus bendito, possa nos exortar, nos ensinar. Ó Deus, que cada um de nós possamos, com o coração limpo, mentes limpas, ó Pai, adentrarmos ao Santo dos Santos e assim colocarmos a mão dentro da panela dourada e assim tirarmos a porção
que cada um de nós temos necessidade. Ó Deus bendito, que tu possas curar o enfermo, mesmo sabendo, ó Pai, que quando adentramos ali aquele lugar, o sobrenatural se manifesta em nossas vidas, e ali a enfermidade é expulsa. Ó Deus, as células rompidas são renovadas, são curadas, ó Pai, porque há vida ali na tua presença. Às vezes não precisamos pedir, porque isso acontece automaticamente quando adentramos na tua presença. E nessa noite, ó Pai, que tu possas receber todo o louvor, toda a adoração na tua presença, ó Pai, pois para isso que viemos aqui, para te adorar, bendizer o teu santo e poderoso nome, que tu possas derramar sobre cada um de nós da tua unção, ó Deus, da revelação da tua palavra do dia em que nós estamos vivendo. Abençoe cada um dos nossos irmãos que aqui estão, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Abençoe suas famílias, suas vidas, ó Pai, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Louvemos ao Senhor com louvor, com revelação. Olhando para Cristo, pude ver em sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Olhando para Cristo, pude ver em sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Pra casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar, abriu os 7 selos e mudou toda a história. Deu pra sua noiva o poder de sua glória. Ele está aqui e os pés dela está usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Olhando para Cristo, pude ver em sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva. aleluia. Pra casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar, abriu os 7 selos e mudou toda a história. Deu pra sua
as vestimentas para a noiva do Senhor. E o noivo, ele está aqui, falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, Saia desta escuridão. venha para a luz, saia desta escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Glória a Deus. Podeis assentar todos os irmãos. A escolhida do rei. Vamos cantar esse louvor. Sentindo o coração de poder cantarmos mais este louvor. Amanhã teremos escola dominical normal, a partir das 9 horas da manhã. Então todos já estão avisados. Aqueles que não puderem estar, depois podem assistir ou se conectar através da internet. Esta que aparece como a água do dia, Formosa como o luar, brilhante como a luz do sol. Eis aqui a mais formosa dentre as mulheres, seguindo as pisadas de um cordeiro está. Um lírio em meio a tantos espinhos. É verdade. Imponente como exército com bandeiras, que achou graça diante dos olhos do Rei dos Reis, podendo a sua sombra se assentar. Graciosa pelo caminho ela vem, revestida de um poder sobrenatural. Amada minha, menina dos meus olhos, tal qual imaginei em meu coração, tu és. Quem é esta que está sacudindo as nações? Aquela que tocou
sobrenatural. Amada minha, menina dos meus olhos, tal qual imaginei em meu coração, tu és. Quem é esta que está sacudindo as nações? Aquela que tocou a beira do cálice, recebendo o fio das mãos do Mestre. Quem entendeu sua posição mediante sua comissão, essa que está fundamentada em tal fé, capaz de operar milagres. Quem tentará acusação contra ti, escolhida do Rei? Quem poderá te condenar? Pois para mim nenhum certo, que nem a morte, nem a vida, nem coisas presentes ou futuras poderá nos separar do amor de Deus. Quem é esta que está sacudindo as nações? Aquela que tocou a beira do cálice, recebendo o fio das mãos do Mestre. Quem entendeu sua posição mediante sua comissão, essa que está fundamentada em tal fé, capaz de operar milagres. Quem tentará acusações contra ti, escolhida do Rei? Quem poderá te condenar? Pois para mim nenhum certo, que nem a morte, nem a vida, nem coisas presentes ou futuras poderão nos separar do amor de Deus. Quem é esta que está sacudindo as nações? Aleluia, glória a Deus. Quando podemos cantar o que nós entendemos, o que estamos cantando através da revelação de Deus, isto é uma perfeita adoração. Graças a Deus por isso. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, e logo após a escritura, somente crer, tudo é possível, é somente crer. Nos diz da seguinte maneira: Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Observando que o profeta, sobre o sétimo selo, leu apenas o versículo 1, que diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Somente crer, tudo é possível, é somente crer.
podeis assentar. Nós estamos falando sobre o 7º selo. Quando foi aberto esse 7º selo, fez silêncio no céu por meia hora. Mensagem de festa das trombetas, o profeta disse que não foi dito nada aí, porque era o minuto, o dia, o ano, o dia, a hora e o minuto da vinda do Senhor. Por isso não pôde ser dito nada. Entenda-se bem, o profeta nos resgatou na quarta-feira, falando sobre os primeiros selos até no 6º selo. Ele vem, leva Jesus lá em Mateus e mostra os selos ali, os 6 selos em São Mateus. Mas quando chega no 7º, ele diz, Jesus entra na parábola. Ele diz uma parábola. E isso está bem evidente, que há um segredo ali. Há um segredo baixo esse 7º selo. E eu só quero que vocês observem uma coisa. Depois vocês leiam com calma em suas casas todo este capítulo 8 de Apocalipse. No versículo 2 nos diz da seguinte maneira: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E você vai acompanhando a escritura, e ali você vê, nominando o primeiro anjo, o que ele faz, o segundo anjo, o que ele faz, o terceiro anjo, o que ele faz. E vocês podem notar, depois está lá no versículo 7 do capítulo 8, é o primeiro anjo. No versículo 8 do capítulo 8, o segundo anjo. No versículo 10 do capítulo 8, o terceiro anjo. No versículo 12, o quarto anjo, tá, do capítulo 8. Aí vai para o Apocalipse capítulo 9. Ele inicia com o 5º anjo. O que ele faz? Capítulo 9, versículo 1. Depois vai lá no capítulo 9, versículo 13, inicia o 6º anjo. E ali, quando você procura o 7º anjo, você não o encontra. Você vai encontrar o 7º anjo na onde? Apocalipse, capítulo 10. Só uma informação para vocês. Então, compensa vocês lerem e verem, né? E que o Senhor possa nos ajudar a compreendermos estas coisas. Amém? 7º selo, parágrafo 108, nós viemos, é o parágrafo 108, na última quarta-feira. Então queremos agora dar sequência no 108, que diz assim: agora, para vocês, meus amigos, testemunhas de Jeová, entendam agora que estes 144 mil não tem nada a ver com a noiva. A denominação ensina que são a noiva, a igreja de Cristo, a noiva. As denominações dizem que essa vai ser a igreja que vai subir no arrebatamento. 144 mil. Estão anos-luz longe do que é realmente. Hoje até na conversa com este irmão, ele diz assim, mas você sabe que vai haver salvos, né? Sim, haverão multidões salvos. Mas nem toda essa multidão será os reis sacerdotes lá. Porque haverá um número pequeno que será rei sacerdote. E os outros, o que eles vão fazer? Vão servir, porque se você vai ser rei, você tem que ter súditos. Então, todo esse povo que não tem blasfemado contra a palavra e tudo, deixa eles aí quietinho, lá na frente. Se eles não blasfemarem, não cruzarem a linha da misericórdia, você poderá reclamar por eles da vida eterna, vão ser súditos lá. Então, vejam. Agora, para vocês, meus amigos testemunhos de Jeová, entendam agora que esses 144 mil não tem nada a ver com a noiva. Não há nem um pouco de escritura para sustentar isso. Não, Senhor. Eles não são. Eles são judeus. Os eleitos que são chamados a sair durante o tempo dos últimos 3 anos e meio, das 70 semanas de Daniel.
Agora, eu continuo citando isso, não tanto para vocês aqui, mas, vejam, pessoas, essas citas vão a toda parte. Vejam, vocês entendem isso. Vocês me ouvem citando de novo, é com este propósito. Note agora, veja como eles tiveram cegos, está vendo? Como eles tiveram, Jesus, ou Deus teve de cegar os judeus para impedi-los de reconhecer a Jesus. Se eles tivessem sabido, ao menos tivessem sabido que, vendo o sinal que ele fez, se tivessem estado em sua etapa correta, como estavam lá sob a lei, quando Deus lhe ordenou acerca de um profeta, tivessem visto que Jesus fez isso, teriam dito, este é o Messias. Porque foi assim. Aqueles, naquela era que tinham o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, seus apóstolos e assim por diante, eles enxergavam e reconheceram. Por que não os demais? Veja, eles foram cegados, não podiam enxergar. Eles ainda não enxergam e não enxergarão até que ele nasça como nação de vez. Que a palavra não pode falhar. Lembre-se, a palavra não pode falhar. Não importa quantas sensações você tenha, tudo mais que aconteça, ainda assim esta palavra não pode falhar. Será exatamente da maneira que Deus disse que foi. Está vendo? Agora, compreendemos que estas coisas têm de acontecer. Foi por isso que eles não reconheceram Jesus quando ele perfeitamente se identificou como o profeta. Até mesmo a pequena mulher samaritana que se encontrava lá junto ao poço, ele nunca esteve em Samaria. Ele simplesmente foi, disse que tinha necessidade de ir naquela direção e foi até lá. E lá estava aquela pequena mulher, e ela em sua condição, ela estava em melhor forma para receber o evangelho do que aqueles sacerdotes religiosos e tais daquele dia. Oh, glória! Qual situação aquela mulher estava? Ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava vivendo não era marido dela. Então quer dizer, ela já tinha tido caso com 6 homens. Mas veja, ela estava em melhor forma para receber o evangelho do que aqueles sacerdotes religiosos e tais daquele dia. Os religiosos, ninguém podia apontar um dedo para eles. Eram pessoas íntegras. Se eles tivessem algum erro, não só na vida deles não, viu gente? Na vida da família também. E na geração da família, eles eram destituídos, eles não podiam ser sacerdotes. Então ninguém podia encontrar nada em acusar na vida deles. Mas, no entanto, aquela mulher, naquela situação de pecado, estava melhor para receber o evangelho do que eles. E ela o fez, certamente. Agora, está vendo? Mas diante de toda a rejeição deles, ainda assim, um de seus homens mais nobres admitiu que sabia que ele era um mestre enviado de Deus. Estive conversando com um dos mais finos médicos que há nos Estados Sulistas, em seu consultório, não faz muito tempo, um excelente especialista de Louisville, um homem muito fino, e eu lhe disse, doutor, quero lhe fazer uma pergunta. E ele disse, muito bem. Eu disse, notei o seu emblema médico, a haste, o senhor tem uma serpente enrolada numa estaca, que isto representa? Ele disse, não sei. E eu disse, representa isto. Foi um símbolo de cura divina. Quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, veja, o que foi só um símbolo do verdadeiro Cristo. Agora hoje, a medicina é um símbolo da cura divina. E ainda que muitos não creiam nisso, médicos verdadeiramente bons creem, mas alguns deles não creem. Mas o próprio emblema que exibem testifica do poder do Deus Todo-Poderoso. Quer queiram crer ou não.
quer queiram crer nisso ou não. Está vendo? Isso mesmo. Lá está a serpente de bronze suspensa numa estaca, no emblema médico. Agora, note esses judeus agora. As escamas da cegueira estavam sobre os olhos deste povo. Eles não puderam evitar, estavam ali. E Deus a pôs ali. E elas estão ali até a era que lhes está prometida. Esses profetas vindouros. Vocês podem enviar missionários, podem fazer o que quiserem. Israel nunca se converterá até que esses profetas entrem em cena. E isso será depois do arrebatamento da igreja gentia. Não mais do que a era do boi não podia receber o chamado de um leão. Não mais do que a era do boi não podia receber o chamado de um leão. Porque Deus disse em sua palavra que um espírito de boi saiu. E na era dos reformadores, um homem saiu. Está vendo? Você simplesmente, esta é a única coisa que eles podem receber. Esta é. E ali agora, eles estão cegados. É isso que está acabado. Agora note, mas a era está chegando, quando estará terminado para os gentios, haverá uma árvore, e as raízes eram judias, e eles foram cortados, e os gentios foram enxertados, o zambujeiro, e está dando seu fruto. Agora, quando esta noiva gentia for cortada, esta árvore noiva de que falei, e for arrebatada à presença de Deus, Deus porá esses gentios incrédulos aqui de lado, a virgem adormecida, e enxertará novamente. Ele prometeu fazê-lo. E até este tempo, você simplesmente tem de saber onde. Se você sabe para onde vai, bem, muito bem. Se não sabe, ora, você está tropeçando em trevas. Agora, aí é quando os judeus se converterão durante esta era. Agora, como a era da igreja, sob o poder da promessa ungida, eles receberão Cristo. Mas agora, não enquanto for o tempo dos gentios. Agora nós podemos ver que tipo de mensagem esses dois profetas de Apocalipse capítulo 11 pregarão. Agora você pode ver clara e exatamente o que eles vão fazer. Porque o remanescente, ou 144 mil predestinados, recebem o selo de Deus. Leiamos agora, ouça com bastante atenção agora. Agora quero que você leia comigo, se puder, porque vou me referir novamente a isso daqui a pouco. Capítulo 7, agora fica entre o sexto e o sétimo selo. Depois destes selos, o sexto selo foi desatado, e este é o período da tribulação. Todos entendem isso agora? Amém? O sexto selo foi desatado, e a tribulação teve início. Depois disso, o quê? Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 4 anjos. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos: quem fora dado o poder de danificar o mar, a terra, o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado os servos, não a noiva, os servos, não os filhos, servos. Israel sempre tem sido os servos de Deus. A igreja são filhos. Veja, por nascimento, Israel é seu servo. Observe, todo lugar é sempre, Abraão foi seu servo. Nós não somos servos, nós somos filhos, filhos e filhas, sim, do nosso Deus. Agora observe, nosso Deus na testa, e ouviu o número dos assinalados. Agora quero que ouça com atenção a leitura deles. E eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele os nomeia perfeitamente. Agora, se por acaso houver um estudioso dos israelitas britânicos sentado aqui, ouça como isso tira a força dos seus argumentos, veja.
Da tribo de Judá, havia 12.000 assinalados. Chamou a tribo. Da tribo de Rúben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Não faz muito tempo eu falei com vocês, creio uns 2, 3 anos atrás, de uma reportagem que saiu, que encontraram descendentes dessa tribo de Gade, né, nas florestas, e eram judeus que haviam sido da Inquisição, né, espalhados por toda a face da terra, e eram como índios, né, vivendo dentro da floresta, mas lá eles falavam, cantavam, né, e faziam orações como Israel fazia, né, é uma tribo de Gade. Os especialistas que estão em busca dessas 12 tribos que foram espalhadas para que retornem até Jerusalém. Não faz muito, acho que uns 3 ou 4 anos aconteceu isso, que eles encontraram essa tribo indígena, que eram descendentes de Israel. Da tribo de Rúben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Observe suas tribos agora. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Issacar, acho que é assim se pronuncia. Issacar. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. De todas da tribo de Benjamim, 12.000. Agora, há 12 tribos, 12.000 de cada tribo. 12 vezes 12 são quantos? 144.000. 144.000. Observe agora. Esses eram todos da tribo de Israel. São israelitas. Não são israelitas misturados com gentios. São israelitas puros. Agora observe. Depois destas coisas. Agora aqui vem outro grupo. Agora a noiva partiu, sabemos disso, mas observe este grupo surgir. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todas as nações estavam ao redor do trono, do ancião, dos 4 animais, e se prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvores, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus, para todo o sempre, amém. E um dos anciãos, agora ele está diante dos anciãos aqui, como nós ouvimos, no decorrer de todos os selos, e um dos anciãos me falou, dizendo: eis estes que estão. Agora João, sendo judeu, reconheceu o seu próprio povo, ele os viu em forma tribal, está vendo? Está certo? Ele reconheceu e chamou cada uma das tribos. Mas agora, quando ele vê estes, ele fica um tanto confuso, e o ancião sabe disso, de modo que diz: e esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? João, respondendo agora, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. João não os conhecia. Veja, toda a tribo, língua e nação. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação. Em outras palavras, a grande tribulação. Lavaram suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que estava sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, eles servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Agora nós abrimos e chegamos ao selo. Agora notou, eles eram, primeiro, começamos agora, Israel. E então vemos a igreja purificada.
mas não a noiva, porque a noiva já subiu, a noiva não passa pela tribulação, amém? Mas são aquela virgem adormecida, aquela que não prestou atenção, aquela que não recebeu o Espírito Santo, aquela que não tinha o azeite. Preste bem atenção. Vão saber da mensagem, mas nunca subirão ao nível de águia aqui. Não tem o Espírito Santo. Quando eles virem o que vai acontecer, que subiu, mas ficaram, vão dar a sua vida pela palavra. Então vemos a igreja purificada, não a noiva, a igreja purificada pela tribulação. Veja, surgindo aqui grande número de corações realmente sinceros, que vem da grande tribulação, não a igreja, ela se foi, a noiva, lá está a igreja. Agora nós verificamos um pouco mais adiante, que Jesus disse que o trono seria estabelecido, e como eles se achariam no julgamento, cada um. Agora verificamos agora que essas pessoas foram seladas com o selo do Deus vivo, está certo? Esses judeus. Qual é o selo do Deus vivo? Agora, nada do que eu estou mencionando é para magoar alguém, só estou dizendo. Veja, sabia que lendo segundo muitos eruditos que escreveram sobre isso, afirmam que este grupo aqui, lavado no sangue, é na verdade a noiva? Eles ensinam isso, mas nós vemos que pela Bíblia que não é. Sabia que muitos eruditos também afirmam que os 144 mil são a noiva? Que há algo que tem de se enquadrar aqui, errado aqui, certo, porque há algo errado agora. Note, nossos irmãos adventistas dizem que o selo de Deus é guardar o dia do sábado. Você sabe disso, mas quero pelo menos um pouquinho de escritura sobre isso. Mas mostra que o sábado, ou guardar o dia do sábado, é o selo de Deus. Está vendo? É simplesmente alguém que saiu com esta ideia. Mas se você ler em Efésios 4:30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia em que da vossa redenção. Sim, Senhor, quando a obra de mediação estiver concluída, e você tiver vindo, Cristo vier para redimir os seus, você está selado. Não até o próximo reavivamento. Uma vez que você seja selado com o Espírito Santo, isto é uma obra consumada, de que Deus o recebeu, e não há como se afastar. Aleluia. Você diz: bem, eu tinha e me afastei. Não, você nunca tinha. Vê dessas pessoas que estiveram no caminho da mensagem e por como podemos dizer, por um choque de realidade, por confiar em homens, e aí ficaram abalados emocionalmente, e aí disseram, aí o diabo foi, entrou. Aí não, essa mensagem nunca foi verdadeira, o profeta nunca foi isso, aquilo, isso aqui, não sei o que, é um falso profeta, nunca foi. Então aí, João Batista, como é que é, o Elias, a voz dos 7 monges não tocou e João Batista não foi o Elias. É isso que eles estão pregando agora, contradizendo o que a própria Bíblia diz. Vê? Você diz, bem, eu tinha e me afastei. Não, você não o tinha. Nunca teve. Teve aí por um tempo. Deus disse que ele permanece até o dia da redenção. Agora, simplesmente discuta com ele. Veja o que está querendo dizer. Veja o que está querendo dizer. Até o dia da vossa redenção. Note como eles foram um remanescente segundo a eleição. Esses judeus são agora o remanescente segundo a eleição. Nos dias do primeiro ministério de Elias aos judeus, onde 7.000 crentes foram mantidos separados pela mão de Deus, agora neste tempo, remanescente, chegando ao seu tempo, há de haver 144 mil segundo a eleição. Que a mensagem neste tempo, para crer na mensagem,
serão 144 mil. Lembre-se. Eles vão receber o quê? Qual vai ser a mensagem que eles vão receber? A mensagem que estamos recebendo hoje. Será pregado a eles, mas depois que nós sairmos daqui. Por que vai ser essa mesma mensagem, irmãos? Que será pregada a eles? Porque essa mensagem é o próprio Cristo. Ó, quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu. Jesus falou até o 6º selo. No 7º, ele não disse nada, ele falou por parábolas. Porque tem um tempo determinado para os gentios aqui. Como Deus tem um tempo determinado para Israel, tem um tempo determinado para nós. Enquanto o último eleito não vir, não ser selado como o Espírito Santo, o Evangelho nunca voltará para Israel. Porque Jesus disse, aquele que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Estão me entendendo? Então o que vai ser pregado aos judeus lá é o mesmo Evangelho que estamos recebendo aqui. Porém, quando for pregado para eles, será o tempo deles receberem. Vou ler novamente aqui. 151. Agora, como eles foram um remanescente segundo a eleição, esses judeus são agora o remanescente segundo a eleição. Nos dias do primeiro ministério de Elias aos judeus, onde 7.000 crentes foram mantidos separados pela mão de Deus, agora neste tempo, remanescente, chegando ao seu tempo, há de haver 144 mil segundo a eleição, que a mensagem nesse tempo, para crer na mensagem, serão 144 mil. Agora você diz, espera aí, irmão, tenho minhas dúvidas quanto a esta coisa de eleição. Bem, nunca li sobre isto ali. Muito bem, agora vejamos se está certo ou não. Abramos em Mateus, busquemos aqui e verifiquemos se não podemos encontrar alguma coisinha a respeito em algum lugar. Eu creio agora que estou certo. Não tenho anotado aqui, mas agora mesmo me veio à mente. Tomemos no final o versículo 30, onde chegamos ontem à noite, o final do 6º selo. No versículo 30, agora leiamos isso e vejamos agora até onde chegamos. Versículo 31, estão vendo? Verão o Filho do Homem vindo em glória. Agora o versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos sairão. Que é isso? E o período da tribulação. Deus chamará os seus escolhidos, que são os judeus, durante este tempo. Os escolhidos. A Bíblia fala disso. Paulo fala disso. Segundo a eleição. Por muito tempo, antes de eu vir para a palavra, eu achava que isso se cumpria em nós. Antes de eu vir para a mensagem revelada desse tempo, eu achava que isso era como um todo. Os anjos de Deus, 7 anjos enviados a toda a terra, os 4 cantos da terra, mas aqui não. Por quê? Porque no 6º selo tem 4 anjos, cada um no seu canto, retendo o quê? Os 4 ventos, para que não sopre e tal, guardando. E veio um anjo forte e diz, não danifiques. Vocês lembram que nós lemos agorinha sobre isso? E aí o profeta vem em casa com São Mateus 24, 31, dos 4 cantos da terra. Ele diz, este é o período da tribulação. Os escolhidos sairão, que é isso? É o período da tribulação. Deus chamará os seus escolhidos, que são os judeus durante este tempo, os escolhidos. A Bíblia fala disso, Paulo fala disso, segundo a eleição. Haverá 144 mil, segundo a eleição, que crerão na mensagem, dentre literalmente milhões que estarão lá. Havia milhões na Palestina, nos dias da profecia de Elias, e 7.000 foram salvos
dentre milhões. Agora, segundo a eleição, onde milhões de judeus estão se reunindo na terra natal, tornou-se uma nação, haverá milhões lá, mas somente 144 mil eleitos serão tomados. Eles ouvirão a mensagem. É a mesma coisa na igreja gentia. Há uma noiva e ela é eleita. E ele será chamado segundo a eleição. Note, tudo isso tipifica a igreja, perfeitamente os crentes eleitos. Outros não creem, pode-se notar. Diga a um homem a verdade, desde que seja provada pela palavra, e então vindicada, ele diz, não creio nisso. Você pode simplesmente, não mexa mais com isso. Jesus disse para não mexer, disse, é exatamente como deitar pérolas aos porcos, está vendo? Disse, simplesmente deixai-os, eles se voltarão e vos pisarão, eles zombarão de vós, simplesmente afastai-vos e deixai-os. Se um cego guiar outro cego, procurei um homem, não faz muito, ele me procurou, melhor dizendo, ele andou argumentando por todos os lados, por toda parte, contra a cura divina, chegou e disse, não creio em cura divina. Eu disse, a minha, suponho, não serviria de nada, porque não tenho nenhuma. E eu disse, mas a de Deus é perfeita. Ele disse, não há tal coisa. Eu disse, você está atrasado demais para dizer isso, companheiro. Sim, você esperou demais para isso. Você poderia ter argumentado faz alguns anos, mas estamos em outra era agora. Há milhões para testificar. Veja, eu disse, você está atrasado demais agora, companheiro, para dizer isso. Ele disse, bem, não creio nisso, não me importa o que o Senhor faça. Eu disse, certamente que não, você não pode. Está vendo? Ele disse, fira-me de cegueira. Disse, se realmente tem um Espírito Santo como Paulo, disse, fira-me de cegueira. Eu disse, como posso fazê-lo quando você já está cego? Irmãos, a cegueira espiritual é terrível. Você pode mostrar a palavra aberta, eles não vão crer. Eu disse, como posso fazê-lo quando você já está cego? Eu disse, seu pai o cegou para a verdade. Quem era o pai dele? Seu pai o cegou para a verdade. Eu disse, você já está cego. Ele disse, eu não creria, não me importa o que o Senhor pudesse fazer, quanto pudesse provar com evidências ou qualquer coisa assim, ainda assim não creio. Eu disse, certamente, não foi para incrédulos, foi só para crentes. Aleluia. É isso, está vendo? Que foi isso? Veja, sabe-se na mesma hora que a eleição está faltando. Simplesmente não mexa com isso, de modo algum. Jesus fez a mesma coisa. Ele disse, deixai-os. Se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Mas quando ele veio a uma pequena prostituta, o irmão Branco estala o dedo uma vez, pegou fogo. Que foi isso? Foi uma semente eleita que estava ali. Veja, que viu isto na hora. Quando isto veio a Pedro, havia semente eleita que estava ali. Veja, e eles enxergaram. Viram a diferença? Quando se começa a ouvir a palavra da forma correta, você vê que a sua mente vai se abrindo. Porque há uma semente aí. A palavra vai se abrindo porque há uma semente aí. Há uma identificação. Quando isto veio a Pedro, havia semente eleita que estava ali. Veja, e eles enxergaram. E tudo que o Pai tem passado, dado a mim, virá a mim. Oh, que coisa, eu amo isso. Sim, Senhor, note, os crentes creem nisso. Aleluia. Os incrédulos não podem crer. Assim agora, se alguém quer discutir acerca da semente da serpente, e outras coisas, e você tenta lhe mostrar, ele não dá ouvidos a isso. Somente afasta-se, somente deixa. Veja,
Deus não discute nem seus filhos. Note, os 144 mil judeus eleitos de Deus não se prostram à besta. Seu denominacionalismo, ou estátuas, ou qualquer coisa, ainda que a sua nação tenha um pacto com ela na ocasião. Israel tem um pacto, mas aqui estão os 144 mil que não vão fazer isso. Esses são os eleitos. Está tão fácil, né, o protestantismo hoje unido com o catolicismo. Está fácil, estão unidos hoje na política para lutar contra o diabo. Para dividir esse reino caído. É o que estamos vendo hoje, irmãos. Estamos presenciando isso no nosso país. Isso. O protestantismo com o catolicismo juntos para combater Satanás na política, através de política. Israel tem um pacto. Mas aqui estão os 144 mil que não vão fazer isso. Esses são os eleitos. Aleluia. E é a mesma coisa aqui mesmo na igreja gentia agora. Um grupo eleito, é um grupo eleito. Não se pode atraí-los a esse tipo de coisa. Eles não crerão. Não, Senhor. Uma vez que a luz brilhe sobre eles, isto encerra o assunto na mesma hora. Eles vêm isso acontecer, então vem ser vindicado e provado desta maneira, e eles olham aqui na Bíblia, vem esta palavra prosseguindo, bem, melhor você simplesmente parar de mexer com eles, porque eles creem nela. Isso é tudo, ainda que não consigam explicá-lo, mas sabem que a tem. Amém. Assim como eu digo, há muita coisa que não consigo explicar, mas de uma forma ou de outra, eu sei que é real. Muito bem. Este tempo foi entre o 6º e o 7º selo, em que ele chama estas pessoas, mencionado por Jesus em Mateus 24, versículo 31, que acabamos de ler. Veja, as trombetas aqui, as duas testemunhas quando a trombeta soa, é a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Uma trombeta soa, note, uma trombeta soa, ele disse, e soa a trombeta. Agora, note aqui, 31, e ele enviará os seus anjos, não um, veja, a 2 deles, com rígido clamor de trombeta. Que é isto? Quando Deus se apronta para falar, há um clamor de trombeta. Esta é sempre a sua voz. Está clamando, está chamando para a batalha. Veja, Deus fala. Esses anjos sairão com o clamor da trombeta. Note, na época da mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. Do segundo anjo, uma trombeta soou. Quando ele os enviou, note, mas quando os selos foram anunciados, foram todos numa grande coisa divina para chamar a sair um grupo de pessoas. Houve um clamor de trombeta e 7 selos foram abertos. Note, ajunta-se aos judeus eleitos das 4 partes dos céus. Ele mencionou os 6 selos, como vimos, mas não o 7º selo. Ele nunca disse nada aqui sobre o 7º selo, em parte alguma. Veja, imediatamente, o versículo 32 muda para a parábola do tempo da chamada dos judeus eleitos. Agora observe aqui, veja. E ele enviará os anjos com uma trombeta e ajuntará os eleitos dos 4 cantos do céu. Agora ele começa. Veja, ele não diz nada sobre o 7º selo aqui, está vendo? Ele falou do 6º selo, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, mas note, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornarem tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas. Esta pergunta que lhe fizeram, que senão haverá do fim do mundo? Quando virdes esses judeus,
quando virdes estas coisas, essas outras coisas acontecendo, sabeis o que acontece. Agora, quando virdes esses judeus, falando dos judeus, agora observe, para que grupo ele está falando? Gentios? Judeus, está vendo? Agora, ele diz, sereis odiados de todas as gentes pelo meu nome, e assim por diante, assim. Agora, quando, ele diz, virdes estes judeus começarem a brotar seus renovos mais além, quando esse Israel começar a voltar, chegando a seu país, quando ele chegar lá, a igreja está pronta para o arrebatamento. Amém? Restam somente 3 anos e meio até o fim do velho mundo. E ele entra em caos. E o milênio se introduz para a nova terra. Disse, as portas. Agora, 1000 anos na terra são apenas um dia com Deus. 3 anos e meio. Quanto daria? Alguns segundos. No tempo de Deus. Foi por isso que ele disse, está às portas. Em verdade vos digo que não será consumida, aniquilada esta geração, este povo, sem que todas estas coisas sejam. O que não será aniquilado? Tentaram matar os judeus, para eliminá-los da terra o tempo todo, nunca conseguirão fazê-lo. Todavia, note, a mesma geração dos judeus que viu o retorno para a Palestina, esta geração veria estas coisas acontecerem. E apenas nos últimos 2 anos se tornou uma nação completa, com seu próprio dinheiro e tudo mais. Lá está. Agora, onde estamos, amigos? Os selos e tudo mais se abrindo. Agora estamos recebendo isso, que está aqui no meio. Aí está. Está vendo onde nos encontramos? Espero que entenda isto. Não tenho instrução, eu sei do que eu estou falando, mas talvez não consiga explicá-lo de modo a fazer sentido para você. Mas espero que Deus tome as palavras que estão misturadas e as divida corretamente. Veja, e permita que você saiba o que é isto, porque estamos às portas, estamos aqui no tempo. Agora note, veja, imediatamente agora, ele se volta a esses judeus, e no tempo do fim, ele diz o que vai acontecer. Sabemos até mesmo que agora, estamos bem inteirados, que as tribos estão dispersas, eles têm estado por 2.500 anos, foi profetizado que seriam dispersos aos 4 ventos. Sabia disso? Nós sabemos disso, naturalmente. Não teremos de voltar a falar disso, porque tenho algo aqui verdadeiramente importante que quero que você veja, antes que fique cansado e eu fique esgotado. Note, nós sabemos, até mesmo cada tribo, isto é cronologia tribal, ou o que quer que queira chamar, ou geologia, ou as posições tribais, não estão mais juntas, elas estão dispersas por toda parte. Os judeus que estão se juntando em Jerusalém não são, eles nem conhecem suas tribos, eles não têm mais insignias tribais, nem nada. Tudo que sabem, então, é que são judeus. Foi profetizado que estariam desta maneira no mundo inteiro. Agora, seus livros foram destruídos, eles não sabem. Você diz, de que tribo você é? Não sei. De que tribo? Não sei. Um de Benjamim, um desta, um daquela, eles não sabem de onde são. Seus livros foram destruídos através das guerras, e por 2.500 anos, e a única coisa que sabem é que são judeus, só isso. Assim eles sabem que estão de volta à sua terra natal. Eles ainda, note, ainda que não saibam suas tribos, mas Deus sabe. Eu amo isso. Você sabe, ele até mesmo disse que todo o cabelo de vossa cabeça está contado. Note, ele não perde nada. Eu ressuscitarei no último dia. Amém. Ainda que eles tenham perdido suas insígnias, é assim que se pronuncia.
insígnias tribais, quem é cada um, e se são isto ou aquilo, eles não sabem se são de Benjamim, ou se são de Rúben, ou de Issacar, ou de onde são, mas de qualquer maneira, Deus os chama aqui. Agora note, Apocalipse 7, lemos isto, 12.000 de cada tribo, dos eleitos, dentre todos, há 12.000 de cada tribo, que são os eleitos, e estão dispostos aqui mesmo, em ordem. Ó, que coisa! Como estão eles? Eles estão em ordem tribal. Todavia, não estão agora, mas estarão. Eles estarão em ordem tribal. Quem estará em ordem tribal? Não os judeus comuns, não, mas os que são os eleitos, os 144.000, estarão dispostos em ordem tribal. Ó, que coisa! Amém. Viemos até os 197. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Graças a Deus por tudo, né? Cada revelação sendo entregue para nós, isso nos estimula, isso nos coloca em posição, nos estimula, abre o nosso entendimento e assim não fica lacunas quanto à revelação. Nós lemos aqui nesta noite que não é entender, Deus não nos chamou para entender, Deus nos chamou para crer. Ele tem falado a sua palavra, nos ensinado, nos ademoestado a cada dia, né, para sabermos do que nós temos necessidade. Feche os teus olhos neste momento. Ó Deus bendito, muito obrigado, Pai, por, de uma forma tão especial, avançarmos um pouco mais dentro da revelação do sétimo selo, na qual nós podemos caminhar dentro daquilo que foi dito através da sua boca, porque a boca de Deus na terra é um profeta, Pai. E nós te agradecemos por ter usado aquele véu de carne para nos falar, trazer tudo aquilo que temos necessidade. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a compreender a cada mistério que estava escondido ali, oculto, dentro desses selos, e que pela graça e pela misericórdia tem sido aberto para cada um de nós, pois seria necessário o entendimento, a revelação do conteúdo desses selos, para obtermos a fé de rapto, a fé do arrebatamento. Ajuda-nos, ó Pai, a nos manter fiel a cada dia mais e mais na Tua presença. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Abençoe suas vidas, suas famílias, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Nós vamos cantar um louvor, sua palavra está acima de tudo, mas antes eu quero comunicar a audiência dos nossos irmãos que estiveram conectados conosco, nosso irmão Jonas da Silva, nosso irmão Genair, irmã Cida, irmão Beatriz, irmão Raquel Souza de São Paulo, irmão Cosme Francisco de São Paulo, irmão Carlos Gomes de São Paulo, irmã Cirlei Andrade daqui de Ariquemes, irmã Maria Sônia também daqui de Ariquemes, irmão Otton daqui de Ariquemes também, Deus abençoe. Irmã Adelaide e o pastor Ailton de São Paulo, Deus abençoe. Também esteve conectado conosco a irmã Mari Lúcia de São Paulo, né? Esteve conectada conosco, Deus abençoe. E também temos aqui Letácio LF Júnior, boa noite com Jesus, Maceió, Alagoas. Deus abençoe o nosso irmão Letácio, né? Muito obrigado pela sua audiência, Deus continue te abençoando grandemente. Vamos ver mais algum irmão que comunicou suas audiências aqui. Esses que foram, os que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, temos escola dominical e continuaremos dentro das perguntas e respostas sobre os selos, né? Será já a terceira parte das perguntas e respostas sobre os selos. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o hino de despedida, sua palavra está acima
cantemos com todo o nosso coração, agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A Bíblia nos mostra uma história de amor de Rebeca seguindo o mensageiro Eliezer. A noite chegou e na tenda ela entrou e se tornou esposa de Isaque. Isto foi apenas um tipo, uma sombra, e agora eu vejo a realidade em mim. A mensagem de Cristo me transformou, tem me feito ser um com Ele. Sua palavra está acima de tudo. Aleluia! Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Tua mão me tocou e estarás comigo até o fim. A cada palavra digo sim, amém. Sempre estarei contigo em perfeita harmonia. Tudo, ó Cristo, entrego a Ti pra que possas me governar. Ó meu Senhor, sonda-me se tem algo em minha vida contrário a Ti. Então lance fora, pois quero expressar Teus atributos, Te representar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Tua vontade seja feita em mim. Se me guiares no caminho, sempre vencerei. Eu saio da frente, podes tomar a liderança, meu Senhor e Rei. O que mais agrada ao Teu coração é obediência completa à Tua palavra. Deus quer habitar dentro de nós, para que em tudo possa liderar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me
tua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.